Fala galera do Acadêmico News, tudo bom com vocês? Meus queridos, sei que vocês aí devem estar ainda naquela ressaca, né? Bastante cansados depois dessa maratona de vestibulares. Com certeza aí os senhores vão aproveitar bastante esse período para descansar a mente. É muito importante aí que vocês dêem esse tempo para vocês mesmos. Mas aproveitando aí a finalização dessas provas, né? O Acadêmico News está realizando essa correção das provas aí com vocês, até para explicar e fazer com que vocês entendam melhor aí os possíveis acertos ou também erros e que, obviamente, aí para quem vai continuar ainda nessa saga, né, nessa disputa, que vocês aí possam se preparar cada vez mais. Pessoal, vocês aí com certeza devem ter visto aí algumas questões de geografia e com certeza também deve ter surgido algumas dúvidas. Então vamos sanar essas dúvidas aí nesse vídeo de hoje, tá? Aproveitando aí para que vocês não esqueçam de curtir o nosso videozinho aí, também clicar no sininho da notificação e obviamente comentar aí, né? Use o espaço aí dos comentários para você aí falar o que você achou da prova de geografia. Tava difícil? Tava tranquila? Tava suave? O que vocês acharam da prova? Coloca aí nos comentários do YouTube, ok? Vamos iniciar? Vamos falar aí de algumas questões? Bem, essas primeiras questões aí da prova de geografia, como todo mundo sabe, elas são direcionadas para o PSS-1. São questões ali específicas de geografia física. Então é aquela primeira parte da prova, né, que a gente vai ver esses temas ali no edital da Universidade Federal. Então a questão 37, que é a primeira ali da galera do PSS-1, diz o seguinte: os dados do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica, NOAA, dos Estados Unidos, apontaram que o El Niño apresentou sinais de atividade já em junho de 2023, prometendo se tornar um dos exemplares mais rigorosos já experimentados pela humanidade. De acordo com o comunicado, a chance de um El Niño forte é de 56% e de um moderado é de 84%. Bem, é uma questão que envolve aí muita atualidade, né? Vocês com certeza viram nos noticiários a crise hídrica que está ocorrendo na Amazônia, né, onde você tem aí grande parte dos rios abaixo do volume normal para o período. Isso já é uma consequência desse El Niño, tá? E outro detalhe, as chuvas extremamente intensas e fortes que estão ocorrendo no sul do país. Então já tem praticamente aí 2 a 3 meses de chuvas acima do normal na região sul do país, e esse período de seca intensa ocorrendo ali, principalmente aqui na Amazônia e também até no Pantanal brasileiro. Então, pessoal, a gente já tem aí uma dinâmica, né, de uma consequência de uma mudança climática global que está afetando várias regiões brasileiras, ok? Então, esse El Niño, por que ele é diferente dos outros? O que ele tem de especial? Bem, ele é considerado um super El Niño. Provavelmente, esse El Niño ele vai se estender aí até o ano de 2024, ou até no pior dos casos, e além de 2024. Lembrando que nós saímos de um período de 3 anos seguidos de Laninha, que é justamente o contrário do El Niño. Enquanto o El Niño traz essa seca para a Amazônia e chuvas lá para o sul do país, você tem a Laninha que vai trazer mais chuvas para a Amazônia, norte e nordeste do Brasil, e seca para o sul do país. Então nós estamos vivendo a era dos extremos climáticos, certo? Vamos ver aí o que está dizendo aí cada uma dessas alternativas? Eu já coloquei aí o gabarito, né? Vocês já fizeram a prova, com certeza aí já corrigiram, então não tem por que a gente ficar discutindo ali qual é a alternativa correta. Sobre o El Niño, marque a alternativa que descreve corretamente a definição desse fenômeno e sua atuação no território brasileiro. Bem, eu falei que esse fenômeno ele vai diretamente impactar com seca na Amazônia e mais chuvas na região sul do país. Outro detalhe, esse fenômeno, tanto o El Niño quanto a Laninha,
ele vai se originar onde? Na costa ocidental da América do Sul, ou seja, onde a gente tem ali a costa do Pacífico, países ali como Chile, né, Peru, Equador, que estão naquela região e que são diretamente também afetados por essa mudança na temperatura da oceânica, né, nessa água subsuperficial do Oceano Pacífico. Então, é justamente nessa região que já há milhares de anos ocorre esse fenômeno. Lembrando, né, o El Niño e a Laninha são fenômenos naturais, tá? O homem pode estar ocasionando ali alguma mudança? Com certeza, as ações antrópicas estão alterando esses ciclos, né? Visto que El Niño e Laninha normalmente ocorriam a cada 10 ou 7 anos e meio. Então a gente já está passando aquele período de que você tem 3 anos seguidos de Laninha e provavelmente agora 2 anos ou 3 anos seguidos de El Niño, tá? Por isso que eu falo dessa era do extremo climático. E lá na alternativa B, olha o que ele fala: aquecimento das águas do Pacífico, que é uma característica do El Niño, tá? Na Laninha, o que vai acontecer, professor? Vai ser o resfriamento. Então, como ele está falando dessa característica de aquecimento, automaticamente você vai correlacionar com o El Niño. E muitos aí dos alunos aqui do Acadêmico News acertaram essa questão, muitos conseguiram aí tirar de letra essa questão aí, tá, pessoal? Então, esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador, e o aumento da pluviosidade no sul do país e seca no norte e nordeste. Então, ali, o aluno que está acompanhando um pouquinho ali dos noticiários e está vendo o que está acontecendo no clima brasileiro, ele rapidamente era induzido para marcar aí a alternativa B de bola, né? Então, muito tranquila essa primeira questão aí da Universidade Federal. Aqui eu coloquei esse mapinha, né, que mostra um pouquinho dos efeitos, né, onde ocorre, né? Então a gente pode observar aí na imagem onde especificamente vai ocorrer essa mudança de temperatura. No caso aí o El Niño, que ele está enfatizando esse aquecimento, né? E as áreas onde eu vou ter o predomínio aí da seca e das chuvas. Então, bem tranquila, a questão aí realmente não tem o que a gente ali questionar, né? E aí a gente já vai para a próxima questão, a segunda questão aí do PSS1 e a segunda questão da prova integral. O relevo terrestre é originado por agentes internos com a atuação das placas tectônicas por um lado e é modelado por agentes externos com a atuação dos ventos, das águas e da diferença de temperaturas por outro. Sabendo que o processo de intemperismo atua em paralelo aos agentes externos, marque a alternativa que apresente corretamente um exemplo de intemperismo, né, de desgaste. Então, a questão também super tranquila. Então, ele fala intemperismo físico, esse desgaste físico. Ele vai dizendo que é a atuação ali da pressão magmática. O intemperismo físico, que está caracterizado aí como um agente externo, ele vai ser realizado por quem? Seja ali pela dilatação, pelo calor, ou a contração ali realizada pelo frio, né, dos materiais, das rochas. Isso vai fragmentar essas rochas. Ou também o próprio vento também vai desgastando essas rochas, vai desgastando esse material sedimentar e vai modelando, vai desgastando também essa paisagem. Então a letra A, obviamente, descartada, né? Falando de desgaste, a gente acaba ali generalizando. Lá na alternativa D, indo direto, ele fala em temperismo químico. E até a galera ali, depois da prova, mandou mensagem comentando, né? Pô, professor, o senhor falou isso aí lá no nosso aulão, na semana aí dos aulões do Acadêmico News. Tá vendo como é importante a gente participar desses aulões, né? Então é naquele momento que às vezes uma dúvida, uma situação que a gente não tem ali focado tanto ao longo do ano, aparece no aulão e cai na prova, né? Então muitos alunos mandaram mensagem falando justamente isso. O professor não lembrava mais dessa atuação do intemperismo e estava lá na prova da Universidade Federal de Roraima. Então é muito bacana quando a gente tem esse feedback e vê que realmente deu certo aí
essa nossa análise, esse nosso trabalho. Então eu falei no aulão que intemperismo químico sempre está ligado a quem? A atuação da água. Então tem um processo de dissolução, a água vai dissolver muitos desses minerais e desses nutrientes que estão ali naquela rocha. A água ela vai funcionar como um ácido para essas rochas. Então não tinha como você marcar outra que não fosse a letra D. Então a galera que se ligou na explicação do aulão também acertou e se deu muito bem. Aqui nessa imagem, pessoal, ela não fala especificamente de rochas, mas está levando em consideração a análise de solos, ok? Então aqui o que eu tenho de importante? Perceba que eu tenho uma correlação entre precipitação, que é a chuva, e a temperatura. E aí o que isso tem a ver, pessoal? Percebam que as áreas onde eu tenho uma maior precipitação, vou ativar aqui para a gente riscar, nessas áreas onde eu tenho maior precipitação, ó, maior atuação do intemperismo químico, os solos eles são mais profundos, eles são mais desgastados. É o que acontece nas regiões tropicais e equatoriais, onde a gente tem uma forte atuação da lixiviação, que é a lavagem dos solos. Então, não à toa você vê aqui, ó, nessa imagem, nesse gráfico, que áreas onde eu tenho a maior quantidade de chuvas são as áreas onde eu tenho solos mais profundos, ou seja, mais desgastados, ok? Então aí, muito tranquila essa questão, sem polêmica. Vamos para a questão seguinte, aí a terceira questão da prova do PSS1 e a questão 39 da prova integral. Os fusos horários existem por causa da esfericidade da Terra, que ao efetuar a volta em si mesma, o chamado movimento de rotação, acaba iluminando de maneira desigual as diferentes porções dos continentes terrestres. Nesse contexto, países de dimensões continentais adotaram uma estratégia para diminuir o número de fusos dentro do seu próprio território. Olha o que ele está te falando no enunciado. Também outro comentário que eu fiz nos aulões. Galera, presta muita atenção nos textos, nos gráficos, nas imagens que vêm na prova. Está ali para te ajudar, para te dar um suporte. Então, quando ele fala, né, que essa iluminação terrestre ela é desigual justamente por essa esfericidade da Terra e que vários países com dimensões continentais, e aí a gente inclui o Brasil, quinto maior território do planeta, eles têm que adotar uma estratégia para diminuir o número de fusos, porque você imagina, você ter muitos fusos horários dentro de um país não é bom, porque imagina, cada região tem que alterar esse fuso horário. Imagina um estado do país aí, uma unidade da federação, ter 2 fusos horários, né? Lembrando que o Brasil aí tem estados de proporções aí, tamanho de país, né? Então, você pega o estado de Roraima, que ele é o dobro do tamanho de Portugal, é maior do que Israel. Então, só dessas características a gente pode perceber que o Brasil ele é gigantesco, né? E as suas unidades federativas também. A estes fusos adaptados às necessidades locais, damos o nome de fusos ou limites. Aí, né, alguns alunos não conseguiram ali pegar essa chamada ali do enunciado, que fala dessa questão prática, né, a estratégia para tentar diminuir o número de fusos horários. É o fuso prático. Né? Tem que ter prática. O horário ele veio para facilitar e não para dificultar. Então as outras ali, limite teórico, se fosse teórico não estava nem sendo aplicado, não teria prática. Né? Pensados, econômicos, políticos. Claro, tem uma decisão política, mas o principal motivo para você adotar esses fusos horários é, obviamente, para que ele tenha uma prática que seja fácil da população entender. Todo mundo entende como funciona a mudança de horário de um lugar para outro. E aí eu peguei aquela imagenzinha, ó, que eu também usava na aula de cartografia,
mostrando aí para vocês que os países, eles não adotam o meridiano de fuso horário, tá? Por que que eles não adotam? Porque não teria prática, não teria como vivenciar isso. Você pega o estado do Pará, se fosse o estado do Pará ali, ó, aqui na região norte do Brasil, teria que ter 2 fusos horários. Ah, professor, mas lá no estado do Amazonas, você tem 2 fusos horários, certo? Mas aí por quê? Porque essa região oeste do estado do Amazonas, ela está mais próxima de quem? Do Acre, que é o último fuso brasileiro e é o fuso mais atrasado do nosso país, tá? Ao todo, o Brasil ele tem 1, 2, 3, 4 fusos, tá? Então, o nosso país tem 4 fusos horários e eles têm essa função prática. Outro exemplo que a gente pode citar, perceba que o Nordeste, ó, se a gente for adotar o limite teórico, né, o Nordeste teria ali, ó, no mínimo 2 fusos horários, mas não teria prática. Imagina, sei lá, no Rio Grande do Norte, ir para o interior do Rio Grande do Norte, ó, a partir do quilômetro tal, temos que mudar o horário no nosso relógio. Qual seria a prática nisso? Então, você não teria essa flexibilidade, essa facilidade nos fusos horários. Existem países aí que têm 8 fusos horários, 9 fusos horários. No meu caso, lá da Rússia, né, um país ali muito longitudinal, é muito grande, né, de leste a oeste. Tem outros países que a sede, né, aqui a França, no caso, ó, não é ali tão grande em comparação à China, ao Brasil, à Rússia ou aos Estados Unidos. Mas a França é o país no mundo com a maior quantidade de fusos horários, né? Tem 12 fusos horários na atualidade. Então, assim, para você perceber que o fuso horário ele não é algo teórico, ele é algo prático, ok? Então, vamos seguindo aí, né, pessoal? Questão 40, que já seria uma questão que se encaixa no PSS2, traz aí características da geografia econômica social brasileira. Então, desde 2010, verifica-se um aumento significativo do e-commerce no Brasil, ultrapassando a faixa dos 160 bilhões em faturamento em 2022. Essa trajetória está associada a um conjunto de fatores e transformações no mundo dos negócios e do trabalho. Sobre essa questão, assinale as assertivas a seguir. 1. O crescimento das vendas no e-commerce no Brasil está associado à expansão dos serviços digitais, potencializada pelo avanço da internet no Brasil. Essa aí, acho que ninguém tem dúvida, né? Tá tranquilo. Ainda mais aí no contexto pós-pandemia, a gente percebeu que o comércio está cada vez mais ligado à internet. Né? Ainda mais também com a questão agora da inteligência artificial, que a tendência é ainda aprimorar cada vez mais esse tipo de comércio. 2. Com o e-commerce, inúmeros profissionais tiveram que iniciar ou migrar suas carreiras para a área digital, reformulando as relações de trabalho. 3. Influenciado pela Revolução 4.0, o e-commerce potencializou as vendas no varejo offline, aumentando em 50% no período entre 2019 e 2020. Foi justamente o contrário, né? Esse salto, esse crescimento, e a gente vai perceber, é no varejo online e não no offline, que é aquele ali presencial, tá? Então, tem nada a ver com o contexto aí da questão, né, pessoal? Mais uma vez, questão tranquila, interpretativa, né? A leitura ali, para mim, tá bem tranquila, apesar ali de alguns termos aí, né, do jargão ligado à tecnologia de informação, né, questão da internet, mas muito tranquilo. Né? Essa Revolução 4.0, que é um aspecto dessa globalização que está ficando cada vez mais intensa, as IAs aí que estão atuando também agora no mundo, né, no mercado de trabalho. A questão também a gente poderia até fazer uma análise falando do desemprego estrutural, né? Mas enfim, a questão ela foi bem ali, enxuta, bem tranquila, não tem nada de polêmico nela. E aí, ó,
Alternativa B, né, 1 e 2 estão corretas e a alternativa 3 incorreta. Até aí, tranquilo também. Vamos para a próxima, né? Que eu coloquei um pouco do conceito, né, mas já até expliquei, já falei desse conceito na resolução. Vamos seguindo. Questão 41, né? Sobre a formação territorial brasileira e a construção de ideologias geográficas, é correto afirmar que... E aí já vamos com o olho ali na letra D. Durante o Estado varguista, Estado Novo varguista, né, a gente está falando do período ali década de 30, década de 40, né, do século passado, século 20. Há toda uma adequação do aparato estatal, criação de órgãos e normas e programas orientados ao processo de modernização do território, executado através de políticas territoriais. Bem, pessoal, aí a gente tem que levar em consideração o que estava acontecendo também no globo, né, no mundo todo. É um período entre guerras e é um período também que vai entrar no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então é nesse contexto que a gente vai ter uma organização desses limites territoriais brasileiros. É quando a gente vai ter a adoção de uma regionalização oficial no Brasil, que vai ser adotada ali pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado também na era Vargas. Então, o governo Vargas, ele teve essa característica de assentar o desenvolvimento industrial no país. É quando você vai ter a criação de diversas empresas estatais, né, aquelas controladas pelo governo, e diversos setores ligados ao governo. Né? O Estado brasileiro ele toma para si essa responsabilidade para o desenvolvimento econômico do país. E falando de desenvolvimento, a gente tem que falar de planejamento. Então, quem vai dar esses dados, os números, a estatística correta para que o governo realize essas políticas públicas? O IBGE. Por isso que o IBGE é tão importante, por isso que ele realiza os censos demográficos, tá? Então, isso aí, a letra D é a que mais realmente se aproxima aí do contexto correto. Na minha opinião, a questão 41, tranquila também, não tem nada ali muito polêmico, não. Realmente a D ela é a mais completa dentre as outras alternativas, tá? Aqui, ó, enfatizando o que eu também já falei, né, a criação do IBGE na era Vargas, né, o levantamento e fornecimento de dados para o território nacional, dados sobre a população, tudo isso para auxiliar ainda mais as políticas públicas, né? Questão 42, essa aqui sim, né? Essa aqui aí gerou algumas dúvidas, né? O gabarito preliminar diz que é a letra B, né? Então, assim, tá fundamentada a resposta da letra B. A questão é que alguns alunos ficaram realmente com dúvida, me procuraram, né? Falando de outras alternativas, que eu acredito a argumentação desses alunos está plausível, tá? Então tem algumas fragilidades em outras alternativas aí que podem, talvez ali, fundamentar um recurso, tá? Mas é claro, a banca ou ela acata ou ela não vai acatar a argumentação ali, né, na defesa do recurso. Então isso está bem claro, a decisão tem que ser respeitada, né? Então aí, sobre a urbanização brasileira, é correto afirmar: o eixo de ligação entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresenta intensas ligações, principalmente no Vale do Paraíba Fluminense, dada, entre outras coisas, pela indústria automobilística e siderurgia, guardando profunda relação com impulsos originados dos centros urbanos. Bem, aqui, pessoal, a alternativa, se a gente for analisar pelo contexto da regionalização brasileira, onde a gente tem ali a região concentrada, né, que é aquela regionalização criada pelo professor Milton Santos, tanto o Rio de Janeiro, quanto Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, aí você pega ali os estados do sul do país, eles estão integrados, eles estão interligados, tá? E principalmente, por que a gente pega o contexto ali de Belo Horizonte? Porque você tem
multinacionais automobilísticas, tanto no estado de Minas Gerais, quanto também no estado do Rio de Janeiro. Você tem fábricas ali de diversas montadoras multinacionais assentadas nesses estados, e principalmente no interior desses estados. Tá? Na questão siderúrgica, na região ali do Vale do Aço, né, você tem ali Ipatinga, em Minas Gerais, você tem ali na região do Rio de Janeiro, o chamado Vale do Aço também, você tem Volta Redonda, que é onde está a primeira grande empresa siderúrgica brasileira criada na Era Vargas, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, assim, me parece que existe uma certa fragilidade que poderia ali indiretamente causar, né, talvez marcar aí a letra A, justamente por essa interligação entre Minas e Rio de Janeiro, tá? A meu ver, ali tem essa fragilidade. Tem a BR-040, que é chamada de BR Juscelino Kubitschek, ligando esses dois estados. Então tem um fluxo muito forte acontecendo ali, né? Enfim, né? Eu também confesso que fiquei com um pouco de dúvida aí. Na B, no Sudeste, especialmente na costa atlântica, as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo constituem as principais cidades de uma mega região, né? Falando ali do Sudeste, da região concentrada, do Centro-Sul, cujas expressões são as mais significativas do Brasil e Hemisfério Sul. Aqui eu entendo, quando ele fala de São Paulo e Rio de Janeiro, indiretamente ele está citando ali aquela região que a gente chama de megalópole brasileira, né? Então tem uma integração muito forte entre São Paulo e Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra, né? Você tem grandes parques industriais ali, tem indústria aeronáutica, automobilística, naval, nuclear, ou seja, grande parte do parque tecnológico brasileiro está nessa região urbana aí. Então, a letra B, a afirmação, está correta. Aí vamos lá, letra C fala de alguns fatores, destaque-se da criação de condições para o surgimento e consolidação de novos centros dinâmicos no país, dentre eles a industrialização, que se beneficia do avanço na indústria de transformação, mas sofrendo debilidade pela incipiente rede de transporte. Aqui a palavra que talvez seja polêmica é incipiente, né? Incipiente dá ali uma característica de vazio, de pouca. Na região sudeste você não tem essa interligação incipiente. Você tem ferrovias, tem rodovias, tem portos, tem aeroportos. Então existe sim uma infraestrutura assentada. Ah, professor, mas nas outras regiões realmente essa infraestrutura ela não é tão forte quanto no sudeste. Verdade. Mas aqui ele está falando o quê? Dentro de um contexto geral. Então você não pode dizer que a infraestrutura brasileira ela é incipiente na questão de transportes. Ela é desigual, mas não incipiente. Letra D. A ocupação das áreas de fronteira em direções e regiões sul e centro-oeste é guiada pela atividade agropecuária e extrativa, onde algumas cidades polarizam as dinâmicas urbano-produtivas, especialmente na cadeia de grãos e carnes. Aqui também tem uma certa fragilidade, né? Alguns alunos marcaram essa alternativa, né? A gente sabe que essa região centro-sul, né, parte do centro-oeste e sul do país, é onde eu tenho uma dinâmica muito forte do agronegócio, principalmente em regiões de fronteira. Pega ali essa proximidade com o estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, pegando ali também a fronteira com o Paraguai. Então, realmente, houve essa atividade de expansão guiada, né? Na era ali do governo JK, quando ele quis ali interiorizar o país no plano de metas, você teve uma série de políticas voltadas ali para o agronegócio se desenvolver naquela região. Então essa centralização das políticas brasileiras para a região centro-oeste, quando você tem a construção de Brasília, isso indiretamente acabou levando esse desenvolvimento e esse crescimento para essas regiões mais ali próximas das áreas de fronteira do país, né? Uma fronteira agrícola. Mas, enfim, né? Mais uma polêmicazinha aí, eu não sei, né? Muitos alunos ali, eu também fiquei um pouco confuso nessa aqui.
E a letra E, ele fala ali que há uma redução no número de cidades médias, esse talvez seja o erro gritante aí da letra E, porque realmente a gente percebe que no Brasil, de maneira generalizada, as cidades médias são as que mais crescem, tá? Seja ali pelo seu desenvolvimento econômico, são cidades com maior crescimento econômico e que têm ainda menos problemas urbanos quanto as metrópoles, né? Então a tendência hoje é o crescimento das cidades médias. E vamos seguindo. Próxima questão, a 43, essa aqui também temos uma polêmica, tá? Fomos abandonados pelo mundo, dizem armênios de Nagorno-Karabakh, ou Karabakh, ou Alto Karabakh, né, como é conhecida essa região. Recentemente, houve um ataque à região de Nagorno-Karabakh, reacendendo em 2023 tensões políticas na região. Sobre o conflito, é correto afirmar. O gabarito preliminar acusa aí que é a letra C, né? Vamos ver a letra C? O conflito na região ocorre entre Armênia e Afeganistão. Bem, o conflito, na verdade, é entre a Armênia e a Azerbaijão, né, que são países vizinhos, e o Alto Karabakh, ou Nagorno-Karabakh, na verdade, é um enclave. É um território, eu vou até desenhar, né? Eu não sou bom desenhista, não, mas só para a gente contextualizar. Imagina ali, você tem a Armênia de um lado, aqui a gente tem a Azerbaijão. E aí o que acontece? Nagorno-Karabakh é um enclave, ele fica dentro do Azerbaijão. E detalhe, grande parte dessa população que está ali em Nagorno-Karabakh, ela é armênia e tem religião e cultura totalmente diferente do Azerbaijão, que é um país muçulmano, ok? E isso gera uma tensão que vem desde os tempos da União Soviética. Na verdade, esses conflitos ali da região do Cáucaso, né? Essa área aí de Nagorno-Karabakh, onde está a Armênia, o Azerbaijão, a gente chama de Cáucaso. Esses conflitos eles foram ganhar uma grande dimensão após a União Soviética. Enquanto existia a União Soviética, o poder centralizado, né, e a força militar da União Soviética conseguia ali, pela força, apaziguar esses conflitos. Depois que eu tenho o desaparecimento da União Soviética, esses conflitos eles emergem, tá? Muitos deles são chamados de conflitos congelados. Por quê? Ficaram ali durante muito tempo, mesmo com as tensões, sem um conflito direto, para depois, né, derreter e virar ali alguns casos de perseguições étnicas, tá? Outros chamam também de conflitos esquecidos, porque não estão tão presentes ali na mídia. Mas o caso ali de Nagorno-Karabakh, ele entra até como um caso de limpeza étnica, porque a população armênia que vivia ali nesse enclave, ela foi expulsa. Só existe uma ligação entre a Nagorno-Karabakh e a Armênia, que é chamado ali de Estreito de Lite. Então esse Estreito de Lite é por onde transitava essa população, né? Facilitava ali essa chegada da população de armênios até ali Nagorno-Karabakh e vice-versa. Então não tem nada a ver com o Afeganistão, tá? As outras alternativas também estão erradas. A E fala de guerra ali das Maldivas, não tem nada a ver. Acho que ali era para correlacionar com as Malvinas argentinas, que é outro conflito que existe na atualidade, que é entre a Argentina e Grã-Bretanha, mas isso não vem ao momento, não é o caso. Talvez uma aula no futuro a gente fale disso aí, tá? Mas é isso, pessoal. A 43 aí é uma questão que cabe recurso e é bom a gente ficar atento a isso, né? Que ainda dá tempinho aí de vocês entrarem com esse recurso. Então aqui, né, eu peguei até algumas reportagens. Ó, entendo o conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo território de Nagorno-Karabakh, né? Obviamente que esse conflito ele foi um pouco apaziguado não, mas foi deixado de lado pelo que está acontecendo entre Hamas e Israel, né? Então é um conflito que tem ali, ganhou uma característica global, que esse aqui não tem essa mesma proporção global, né? Vamos seguindo. Questão 44, questão ali tranquila. Detalhe, foi a única questão específica sobre Roraima, falando dos aspectos ali econômicos, né?
Sobre as dinâmicas econômicas do estado de Roraima, é correto afirmar que... Então a letra C diz o seguinte: as exportações realizadas por empresas locais para outros países cresceram bastante nos últimos anos, sendo que em 2022 houve um crescimento acima de 40% em relação a 2021. Olha o detalhe interessante aí. Muito dessas exportações e esse crescimento do estado de Roraima está ligado a quê? A crise venezuelana. Então, a gente sabe que vem a questão da migração para cá e a gente sabe também que as sanções econômicas que a Venezuela passou nos últimos anos, né, sanções ali levantadas pelo governo dos Estados Unidos contra o governo Maduro, né, já que os Estados Unidos não consideram o governo Maduro um governo democrático, então ele levantou essas sanções econômicas engessando ali essa produção interna venezuelana. Já que eles não têm como importar esses produtos ou não comprar de outros países, eles acabam recorrendo a quem? Ao estado de Roraima. Não à toa que o nosso maior parceiro comercial é justamente quem? A Venezuela, que é um país que está passando por crise, mas mesmo assim, grande parte do que eles compram, do que eles importam, eles tiram aqui do estado de Roraima, né? Eles compram do estado de Roraima. Então é uma dinâmica aí muito interessante que acontece nessa fronteira. E o estado de Roraima vem aproveitando, né, indiretamente essa crise, com o quê? Para elevar ainda mais as suas exportações. Então o estado de Roraima vem vendendo muito, principalmente para a Venezuela, tá? E também muita gente ficou com dúvida ali em relação à letra D, quando fala da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas em relação com as unidades federativas, o estado de Roraima, até pelo fato de estar na fronteira, tem uma relação muito mais forte com a Venezuela, ok? Então a questão aí também muito tranquila, né? Bem ali específica, né? De atualidade, falando aí sobre o nosso estado de Roraima, tá? Outro detalhe interessante, que até complementar, sobre a importação e exportação do estado de Roraima, o produto mais exportado por Roraima é soja, tá? São produtos alimentares. Já o produto mais importado, os que a gente mais compra de fora, são o quê? São insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, para atender ali a demanda do agronegócio local, que está tendo esse boom da soja aqui no estado de Roraima, ok? E aqui, né, a fonte, né, as notícias aí relacionadas às exportações de empresas de Roraima cresceram 44% em 2022 e só vem aumentando nos últimos anos. Desde que se acentuou a crise venezuelana, o estado de Roraima passou a exportar cada vez mais, ok? E a última questão, questão 45, moleza, né? Questão aí que a gente diz que é mamão com açúcar. Globalização parece ter adquirido proeminência pela primeira vez quando a American Express fez propaganda do alcance global de seu cartão na metade dos anos 70. O termo difundiu-se a partir disso como fogo em capim seco na imprensa financeira e de negócios. Então aí é um trecho do livro do autor David Harvey, né, importante geógrafo britânico. Tomando o enunciado como referência, avalie as assertivas a seguir. 1. Uma das características do processo de globalização é legitimação da desregulamentação dos mercados financeiros e políticas de austeridade fiscal, que em alguma medida gera otimismo empresarial, especialmente em torno do tema da liberdade de mercados. Bem, o texto ele está totalmente ligado ao contexto das alternativas, muito bem fundamentada a questão, muito interessante essa questão. O autor ele vem dessa linha da geografia crítica, então ele faz justamente essa crítica do mercado, como o mercado ele acaba manipulando essas ações estatais, né, defendendo esse discurso de desregulamentação dos mercados financeiros. É um discurso liberal, né? O mercado ele tem que ser sem regras, tem que ser mercado livre, né?
E aí o David Harvey ele faz essa crítica a esse mercado livre. Porque esse mercado livre, essa austeridade fiscal, o que é uma austeridade fiscal? É o que geralmente aí na mídia empresarial se fala de corte de gastos. Né? Que corte de gastos são esses? Geralmente, corte de gastos são redução de investimento aonde? Em educação, saúde pública, né? Principalmente aí também nos setores de infraestruturas. Então, essa austeridade fiscal, ela pode ter bons olhos para o mercado financeiro, porque aí o governo está gastando menos, né? E aí vai precisar de menos dinheiro emprestado. Mas de uma perspectiva social, significa que grande parte desses investimentos ou eles são congelados ou eles são dilapidados, porque aí você não tem mais como ampliar essa sua função social, esses investimentos sociais. O que para o Estado pode ser investimento social, políticas públicas, para o setor financeiro é visto como gasto, tá? 2. No âmbito da economia, o processo de globalização e seus atores defendem a necessidade de maior presença estatal na atração de empresários, regulação trabalhista e incentivo ao desenvolvimento econômico, bem como defendem políticas sociais e de proteção do bem-estar social. Bem, é justamente o contrário, né? Nessa visão ali de David Harvey, o mercado ele não está ali preocupado com essa questão do bem-estar social, está preocupado com o lucro. Então, toda essa questão de direitos trabalhistas, a questão dos impostos, por exemplo, isso, para a questão do mercado livre, isso acaba sendo uma problemática, é visto como um empecilho, é um gasto desnecessário. E é justamente isso que está muito bem casado ali com o trecho ali do David Harvey, tá? Então ele vai ser contra essas políticas sociais, é gasto, né? 3. Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são instituições internacionais que impulsionam orientações acerca das políticas de austeridade, o controle de gastos e reformulação do mundo do trabalho, ou seja, diminuir ali, flexibilizar as regras trabalhistas, né? Essa flexibilização de regra trabalhista é o quê? Você reduzir cada vez mais encargos que são ali aos empresários que eles têm que pagar aos seus funcionários. Então, é uma forma de flexibilização ali dos direitos trabalhistas, com o discurso da promoção da estabilidade interna e competitividade internacional. Então, ali o gabarito, né? A letra B. E a gente tem 1 e 3 corretas e 2 está incorreta. É ali a alternativa a ser marcada, sem polêmica aí, também bem redonda, muito bacana essa questão aí, tá, pessoal? E aqui eu trouxe, né, mais uma vez, para reforçar esse argumento ali da questão, né, David Harvey pegando algumas notícias, Brasil deve ampliar corte de gastos não essenciais, diz ex-diretor do Fundo Monetário Internacional. Então a gente vê claramente que essas instituições financeiras internacionais, elas defendem essa redução da atuação do Estado, né? É o que a gente chama de medidas neoliberais e que vão entrar no Brasil a partir dos anos 90, tá? Com o governo Collor principalmente. E outro detalhe aí interessante, né? Essas medidas neoliberais, elas vão sendo adotadas ou vão sendo freadas aí ao longo dos anos, tá? Dependendo do contexto de crise, dependendo do contexto econômico. O FMI encara os países como um balanço de uma empresa, diz economista argentino. Enquanto 39% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza, Fundo Monetário pressiona o governo para a redução de gastos públicos, né? Então a gente tem ali uma visão antagônica, né? Então, abandonar esses investimentos ou gastos sociais, dependendo da visão de mercado, né? Para a população que está mais pobre, ou deixar essa população à própria sorte, né? E quais vão ser as consequências futuras para o país? Enfim, isso aí é uma questão que tem um debate bem maduro aí mais para frente, né? E é isso, pessoal.
Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueçam de clicar aí no joinha, clicar no sininho de notificação para que vocês sempre estejam aí antenados nas informações aqui do Acadêmico News e deixem sempre o comentário de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui, ok? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.